Olá, querido professor, concurseiro. Damos início a mais uma aula aqui no canal Professor Vitor Soares. E aqui nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós iremos trabalhar o decreto que fala sobre alfabetização. Então, fique atenta, porque é um documento que muitas pessoas vêm solicitando para que nós pudéssemos estudá-lo aqui. E eu trouxe também questões para que pudesse servir de ilustração para esse documento. Então, sem mais delongas, gostaria de pedir que você se inscreva no canal, acione o sininho, para que você possa receber notificações de materiais iguais a esse. Então, pode colocar na tela aí, por favor. Temos aí, portanto, o decreto 11.556 de junho de 2023. Se trata de um documento muito recente e vai instituir o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. Esse decreto vai revogar outro decreto, o decreto de 2019, que instituía a Política Nacional da Alfabetização. Então, no lugar da Política Nacional de alfabetização, entra agora o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Você precisa estudar esse documento porque esse documento está sendo cobrado demais nos editais, sobretudo para os professores de educação infantil e anos iniciais, pedagogo. Então, todos os professores que vão fazer concurso para essas áreas precisam prestar atenção nesse documento, precisam estudar esse documento e agora é a nossa oportunidade. Nós vamos aí artigo a artigo, ok? Então quero já começar a trabalhar com vocês as disposições gerais. As disposições gerais começam com a instituição do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Esse compromisso vai ser um compromisso de esforços conjugados por todos os entes federados, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Tem como objetivo garantir o direito à alfabetização das crianças brasileiras, lembrando que recentemente a LDB foi alterada e uma dessas alterações falava justamente da importância de se trabalhar a alfabetização, a leitura e a escrita. E esse documento denota a importância de ser um elemento estruturante para a construção de trajetórias escolares bem-sucedidas. O que significa isso, professor? Significa que esse documento vai promover o desenvolvimento de uma alfabetização que promova o sucesso das trajetórias escolares. Isso é muito importante, porque o sucesso da trajetória escolar começa com a alfabetização. A gente sabe que, logicamente, nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu não estou levando em consideração a educação infantil, porque a educação infantil ela também faz parte da educação básica, é tão importante quanto os anos iniciais, mas se tratando de ensino fundamental, o começo de tudo, a base de tudo, é justamente a alfabetização. E aí a gente parte para a competência do MEC. Qual é o trabalho do MEC em relação a esse compromisso, em relação à alfabetização? É o responsável pela coordenação estratégica das políticas e programas e também ações que vão ser desenvolvidas por causa desse compromisso. Então, todos os esforços que serão mobilizados para que esse compromisso possa dar certo, como programas, ações, políticas públicas, estratégias para que possa ser implementados nos entes federados, serão promovidos aí de responsabilidade do Ministério da Educação. E o compromisso tem princípios, ok? Quais são os princípios do compromisso? Já quero deixar para você claramente que se você for estudar para a prova esse documento, você precisa estudar os compromissos. O primeiro é a questão da colaboração entre os entes federados, levando em consideração a Constituição Federal lá no artigo 211.
Um outro ponto também é o fortalecimento dessa forma de cooperação, que está previsto agora lá na LDB. Então, fortalecer toda a cooperação entre os entes federados, para que os entes federados possam cumprir o inciso 2º do caput do artigo 10º da LDB. O cumprimento da LDB no que se refere à alfabetização. Uma outra questão também é que o compromisso, esse documento, tem também aí o princípio de dar a garantia do direito à alfabetização como elemento estruturante para a construção de trajetórias escolares bem-sucedidas. Perceba que o objetivo desse documento é recorrente, no objetivo desse documento está recorrente a construção de trajetórias escolares bem-sucedidas. Outro ponto também é a promoção de equidade educacional, considerando vários aspectos, ok? Os aspectos de um modo geral. É importante frisar, pessoal, que por questões regionais, muitas vezes as crianças ficavam sem o direito de serem alfabetizadas, de ser alfabetizadas. Por questões socioeconômicas também, questões étnico-raciais e de gênero. Agora, o que nós temos? O compromisso trazendo a preocupação de promover essa equidade educacional, a despeito da situação que todos tenham condições de receber aí o direito de serem alfabetizados, ok? Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas sempre irá aparecer quando a gente fala aí de princípios. Respeito à liberdade, promoção à tolerância, reconhecimento e valorização da diversidade, isso já complementando aí o inciso acima quando fala da questão da equidade, valorização e compromisso com a diversidade étnico-racial e regional, também já conectado com a questão da equidade, e o respeito à autonomia pedagógica do professor e das instituições de ensino. Vale frisar que, mesmo que nós tenhamos aí um compromisso que seja de âmbito nacional, o professor vai ser respeitado, a identidade das instituições serão respeitadas por conta da gestão democrática, por conta do PPP, por causa do colegiado que está implantado ali na instituição, e também levando em consideração que este professor precisa ser valorizado. Por isso que o próximo princípio é a valorização da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Perceba que ele fala profissionais da educação infantil. O que os profissionais da educação infantil têm a ver com o compromisso, professor? Tem a ver porque a questão da alfabetização tem o seu início na perspectiva do letramento, ambiente alfabetizador, um ambiente que vai propiciar a criança para que ela possa também ler e escrever de forma emprestada por meio do professor, por meio do adulto, e tudo isso acontece lá na alfabetização e, sobretudo, quando se fala de pegar emprestado a leitura e a escrita do professor, nós estamos falando também da educação infantil. Aqui nós vamos falar das diretrizes, ok? As diretrizes são muito importantes também. E aí, quais são as diretrizes para a implementação do compromisso? O primeiro delas, a primeira diretriz, é o reconhecimento da autonomia dos entes federados, do papel indutor, articulador e coordenador do MEC, que a gente já tinha, inclusive, apontado lá em cima, que o MEC será o coordenador, o MEC será o articulador, ele será o indutor. Importante frisar que ele será o promotor da realização de políticas públicas de educação básica quando se fala de alfabetização. Então, reconhecer a autonomia da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal é importante, por quê? Porque nós estamos ali respeitando a sua identidade. E a partir da sua identidade, nós temos que levar em consideração a adaptação, a possibilidade de fazer ali a adequação pedagógica, a transposição pedagógica para que o aluno aprenda, ok? Uma outra diretriz é o reconhecimento do protagonismo dos municípios na oferta da educação infantil,
da primeira etapa do ensino fundamental e nos processos de alfabetização. É muito importante essa valorização dos municípios. E aí essa valorização dos municípios tem que vir por meio de formação de professores, melhoria de infraestrutura, a capacidade de desenvolver materiais e também de imbuir os professores para que eles possam ter a capacidade de desenvolver um bom trabalho aí na oferta da educação infantil e na primeira etapa do ensino fundamental, nós conhecemos aí como primeiro ao quinto ano. E, sobretudo, aí nos processos de alfabetização. Os municípios têm um papel importante dentro desse processo. Por isso, o próximo será a assistência técnica e financeira dos entes federados. A verba para que possa acontecer esse trabalho é muito importante e a questão técnica, formação, instrumentos, a avaliação em todos os aspectos é um momento rico e importante para que aconteça de forma plena o desenvolvimento do trabalho. Fortalecimento do regime de colaboração entre estados e municípios, aqui não são os entes federados como modo geral, aqui ele está falando exclusivamente dos estados e municípios. Por quê? Para que haja a equidade educacional no território, porque muitas vezes a escola do estado é vizinha da escola do município e a gente vê claramente ali uma diferença. O que o compromisso pede? O compromisso pede, em sua diretriz de número 4, que haja uma equidade, tá certo? Que haja um regime de colaboração, que os estados possam colaborar com os municípios, para que a infraestrutura, os professores possam ser também remunerados, bem remunerados, e você tenha ali toda um meio propício para o desenvolvimento do trabalho e que não haja diferenças dentro desse território, ok? O enfrentamento de desigualdades, sejam elas regionais, socioeconômicas, étnico-raciais e de gênero, é muito importante porque a gente sabe que esses fatores aqui são fatores que vão influenciar na trajetória do desenvolvimento acadêmico das crianças, por causa de questões. A gente, inclusive, falou sobre isso, né? De que deve haver um enfrentamento nesse aspecto para que todos possam ter o mesmo direito. A centralidade dos processos de ensino e aprendizagem das necessidades da escola. Observar que o centro do trabalho deve ser os processos de ensino e aprendizagem e também a necessidade das instituições, que de repente são necessidades diferenciadas, necessidades que muitas vezes podem ser de uma instituição para outra. Elas podem ser vizinhas de parede, de muro, mas a necessidade da instituição serão as necessidades serão diferentes. Política de formação destinada a professores, técnicos e gestores educacionais, eu sempre bato na mesma tecla. Uma escola, uma instituição que tem professores que sempre desenvolvem, sempre participam de formação continuada, são professores que têm a capacidade técnica, pedagógica, têm a capacidade didática de fazer o seu trabalho. E isso também deve reverberar nos demais profissionais da educação. Então, uma política de formação continuada neste sentido é necessária para que haja mais chance de dar certo. Partindo aí, então, para os objetivos. Professor, quais são aí os objetivos? Vamos aqui para os objetivos, para que nós possamos aí dar continuidade. Os objetivos são implementar políticas, programas e ações que tenham por objetivo as crianças alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental. Eu quero deixar bem claro aqui um ponto, que é o seguinte. Aqui você tem claramente o atendimento à BNCC. É a BNCC que pede que as crianças sejam alfabetizadas até o 2º ano. Você tem em contrapartida, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, que pede a alfabetização até o 3º ano, mas temos que lembrar que este
Plano Nacional de Educação está perto de perder a sua validade, não perdeu ainda. Por isso que, se na sua prova estiver lá terceiro ano falando do compromisso, você tome cuidado para não confundir com o Plano Nacional de Educação, ok? Porque o Plano Nacional de Educação fala de até o terceiro ano do ensino fundamental, ou seja, vão demorar 3 anos. Quando o compromisso traz a questão de até quando a criança deve ser alfabetizada, ela trabalha dialogando com a BNCC, ok? Importante frisar este ponto aqui, porque esse ponto pode ser um diferencial, ok? Dando continuidade, então, promover medidas para a recomposição das aprendizagens. Por que recomposição das aprendizagens? Nós tivemos aí muitos problemas, né, no passado, porque nós tivemos aí aulas online para crianças, né, por causa de um problema que nós já sabemos, eu não vou entrar no mérito para a aula não cair, mas o que acontece? Importante frisar que aconteceram muitas perdas, sobretudo aquelas crianças que estavam no período de alfabetização, aquelas crianças que não tiveram a oportunidade de ampliação e aprofundamento das competências em leitura e escrita. Então, o que acontece aqui? Quando se fala de objetivos, nós estamos falando aí dessa necessidade. Maravilha? Então, trabalhando essa necessidade de ter aí como foco a recomposição da alfabetização, a ampliação e aprofundamento das competências. E aí nós estamos trabalhando a questão da alfabetização, leitura e escrita, né? Nós estamos falando aí de crianças matriculadas até o final dos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, até o 5º ano. E qual é a prioridade? A prioridade é para aqueles que não tiverem condição de alcançar os padrões adequados da alfabetização até o 2º ano do ensino fundamental. Então, fazendo testes, tendo a possibilidade de observar a criança na sua escrita, na sua hipótese de escrita, para que priorize as crianças que não conseguiram serem alfabetizadas dentro dos padrões adequados até o 2º ano do ensino fundamental. A adesão, pode perguntar na sua prova, pode dizer que na sua prova que a adesão é compulsória ou obrigatória, mas dos entes federados é voluntária, ou seja, a adesão será voluntária. E aí como é que será formalizada essa adesão? Por meio de assinatura de termo. E quem é que vai assinar? O chefe do Poder Executivo do ente federado ou seu representante. Ele será responsável aí de assinar com o compromisso, ok? O 7º vai falar a respeito dessa adesão voluntária ao compromisso, que vai implicar em responsabilidade de promover a melhoria da qualidade do processo e dos resultados da alfabetização, e é importante atentar à redução das desigualdades da aprendizagem entre estudantes na esfera de competência do ente federativo. Importante, pessoal, frisar o seguinte: a partir do momento que o ente federativo, o Estado, o município, o Distrito Federal, assumir esse compromisso, a partir desse momento ele precisa se movimentar. E aí implementar projetos, implementar políticas públicas, para que ele possa ter condições da melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, da qualidade dos resultados, e aí observar quais são as crianças que ainda não foram alfabetizadas até o 2º ano, e também observar um trabalho muito importante, desenvolver um trabalho muito importante de redução das desigualdades de aprendizagem, ok? Falando ainda da adesão às políticas públicas e programas e ações do compromisso, elas poderão ser realizadas pelas redes estaduais, distrital e municipais de educação. Então, o ente federado é que vai fazer essa adesão, devendo considerar as necessidades específicas e prestar atenção aos territórios
educacionais. O que significa isso, professor? Muitas vezes você tem ali municípios que são muito próximos, que fazem parte ali de um conglomerado. Eles fazem parte ali de uma conurbação, por exemplo, ou seja, de um município muito próximo do outro, que dialoga com o outro, que tem aí a possibilidade da pessoa morar no município e trabalhar no outro, morar no município, os filhos deles estudarem em outro. Então, as características da educação, as características sociais, eles são muito próximas e isso deve ser levado em consideração no desenvolvimento de programas e de políticas públicas e ações para o desenvolvimento do trabalho voltado para a alfabetização. Por isso, os territórios etno-educacionais, ou seja, aqueles que são muito próximos e têm as mesmas características educacionais. O artigo 9º é aquele artigo que vai falar sobre o apoio da União, será de natureza supletiva e redistributiva e vai ocorrer por meio de ações de assistência técnica e financeira, ok? Então a União terá o seu papel muito importante, que será o papel de trazer aí ações de cunho técnico e financeiro, sobretudo, pessoal, quem vai desenvolver esse trabalho, quem será o representante da União que irá fazer esse trabalho. A gente leu, né, lá em cima, a gente estudou lá acima, que será o MEC, ok? E o que deve ser considerado? Os princípios, os objetivos e as diretrizes deste documento. Então, para que possa acontecer justamente esse apoio, para que possa acontecer essa assistência técnica e essa assistência financeira, deve-se levar em consideração essa parte do material que nós já fizemos aí a leitura. Parágrafo único vai falar sobre a questão da destinação do apoio. Então, para que isso aconteça ao ente federativo, a União adotará como critérios. Aí você tem os critérios para que possa acontecer esse apoio, né? A destinação desse apoio. A proporção de crianças não alfabetizadas, aqueles entes federativos que tiverem aí menos crianças alfabetizadas, certamente terão mais apoio. As características socioeconômicas, étnico-raciais e de gênero também será levado em consideração, e a presença de crianças que compõem o público-alvo da educação especial e inclusiva. Então, será levado em consideração as crianças da educação especial e inclusiva, será levado em consideração as crianças que não são alfabetizadas e será levado em consideração as características socioeconômicas, étnico-raciais e de gênero. Maravilha? Como é que se dará as estratégias para a implementação? Nós teremos aí o compromisso que será implementado, como já foi falado aí pelo MEC, em articulação com os entes federativos, e terá como estratégia a atuação destinadas à melhoria da qualidade da educação infantil e da primeira etapa do ensino fundamental. Isso aqui, né, inclusive, já foi dito em artigos anteriores, reforçando como é que será desenvolvido esse trabalho aqui, falando a respeito de como se dará as estratégias, ok? E aí uma das questões importantes é o combate às desigualdades de aprendizagem. Será respeitada aí a singularidade de cada segmento da educação básica e as estratégias para a implementação do compromisso, segundo o MEC, será por meio aí de fortalecimento do regime de colaboração, promovendo a articulação entre os entes federativos e seus sistemas de ensino, e por meio, como é que será esse trabalho? Por meio de realização de políticas e programas e ações do compromisso, levando em consideração aí todos os elementos que vão constituir o compromisso. A articulação entre os sistemas de avaliação da educação básica devem ser baseadas aí no apoio de tomada de decisões, da gestão de âmbito das redes de ensino, da escola e do processo de ensino-aprendizagem, e será disponibilizado instrumentos diversificados de avaliação da aprendizagem dos estudantes. Aqui entra um aspecto importante. O apoio por meio da disponibilização dos instrumentos de avaliação é um elemento muito poderoso, muito importante
porque dará oportunidade para que a instituição, para que o sistema de ensino, para aquele município, aquele ente federativo, possa fazer aí um diagnóstico das crianças não alfabetizadas, daquelas que estão fora da faixa etária da alfabetização, daquelas que estão com problemas socioeconômicos, culturais e as outras questões que envolvem as desigualdades. E a partir disso será possível o desenvolvimento do trabalho por meio aí de políticas públicas, ações e programas. Assistência técnica e financeira para a formação de professores e gestores escolares, isso daqui é muito importante, é um reforço daquilo que já foi falado. Disponibilização de materiais didáticos suplementares e outros recursos pedagógicos aqui é muito importante. E já foi falado aqui a melhoria da infraestrutura escolar, sobretudo quando a gente olha para estados e municípios, você vê claramente a diferença aí de infraestrutura. E aí vamos falar das estratégias de implementação do compromisso que serão operacionalizadas por meio de políticas e programas e ações integradas nos seguintes eixos estruturantes. Então, aqui nós vamos ver como que as políticas públicas, os programas e as ações serão desenvolvidas. Isso será baseadas em eixos estruturantes. Governança e gestão política da alfabetização, então você precisa ter um gestor para que possa fazer ali todo o trabalho, direcionando, desenvolvendo trabalhos, trazendo apoio, deliberando para que essas pessoas para que os profissionais possam desenvolver aí o seu trabalho. A formação de profissionais de educação e a melhoria das práticas pedagógicas e de gestão escolar, um outro elemento também que é muito importante para que haja condições do desenvolvimento do compromisso, então essa estratégia é muito importante. A questão da melhoria e qualificação da infraestrutura física e os insumos pedagógicos, materiais pedagógicos que vão contribuir aí para este trabalho. Sistema de avaliação, sem um sistema de avaliação é impossível avançar no trabalho, é impossível saber o ponto de partida, é impossível saber em que pé anda. O sistema de avaliação é tão importante quanto, por exemplo, a questão da formação dos profissionais, o investimento financeiro. É muito importante a gente entender que um sistema de avaliação é a forma como haverá o direcionamento do trabalho. Reconhecimento e compartilhamento de boas práticas. Então, ali você terá a oportunidade de presenciar, vivenciar várias boas práticas por meio de compartilhamento e também terá a oportunidade ali de compartilhar os trabalhos que foram feitos, que foram ali desenvolvidos, e se você fez um ótimo trabalho, também provavelmente pode ser divulgado por meio ali do seu sistema de ensino. Vamos falar do Comitê Estratégico Nacional do Compromisso. Nós vamos aí trabalhar o SENAC, tá bom? Como é que se dará esse comitê? Vai ser instituído no âmbito do MEC e tem o objetivo de fazer a governança sistêmica do compromisso e colaboração da formulação de pactuação de políticas e programas e ações para garantir o direito à alfabetização. Então o SENAC será um comitê responsável para fazer aí a direção, para fazer a governança do compromisso, para que o compromisso possa ser trabalhado, ok? Quais são as competências deste comitê? Apreciar e aprovar planos de ação dos entes federativos para a implementação de políticas e programas e ações do compromisso. Então, quais são os planos de ação dos entes federativos? Esse comitê será responsável por apreciar e também aprovar. Apreciar relatórios de monitoramento e emitir recomendações para o aperfeiçoamento. Então, eles, além de fazerem a apreciação dos planos e a aprovação desses planos, também serão responsáveis aí de apreciar os relatórios desse monitoramento e também indicar aperfeiçoamento. Sistematizar dados para subsidiar as decisões do MEC.
ok? Como é que se dará a composição do comitê, do SENAC? Serão 5 do Ministério de Educação, um dos quais será coordenador, um do Conselho Nacional de Secretários da Educação de Capitais, o CONSEC, e 5 do Conselho Nacional de Secretaria de Educação, CONSED. 5 da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME. Então, essa é a composição do SENAC. Cada membro terá um suplente, ok? Para que possa substituí-lo na ausência ou impedimentos. E cada membro e suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos e entidades designadas pelo ministro de Educação, ok? E aí nós teremos as reuniões desse comitê, que serão semestrais, tá certo? Ordinariamente, semestralmente, de forma semestral, e extraordinária mediante a convocação do coordenador. E aí, qual é o quórum desse comitê? Maioria absoluta para a reunião e para a aprovação, maioria simples, ok? As deliberações serão aí de maioria simples. Em caso de empate, o coordenador tem o voto de qualidade. O coordenador pode convidar representantes de outros órgãos e entidades, públicos e privados, para reuniões sem direito ao voto, para que eles possam ser ouvintes, para que eles possam ser testemunha. A Secretaria Executiva do SENAC será exercida pela Diretoria de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica, da Secretaria de Educação Básica do MEC. A participação do SENAC será considerada... Na participação do SENAC será considerada como prestação de serviço público relevante, não remunerada. Isso daqui é importante, pode cair na prova, perguntando se os membros do comitê são remunerados pelos trabalhos desenvolvidos no SENAC. A resposta é errada, ok? E aí, quais são as modalidades das reuniões? Você tem aí membros do Distrito Federal, presencialmente ou por videoconferência, membros de outros entes federativos por videoconferência. Por quê? Porque eles estão alinhados aí com o Ministério da Educação, que está no Distrito Federal. Regimento interno do SENAC será aprovado por ato do ministro da Educação. Então, é o ministro da Educação que vai fazer aí a aprovação. Os comitês estaduais e do Distrito Federal se comprometem a instituir um compromisso estadual, tá certo? O Comitê Estratégico Estadual do Compromisso. A composição deste comitê estadual será feita por meio do secretário de Estado de Educação e secretários municipais de Educação e seus representantes. Ok? Rede Nacional de Articulação de Gestão, Informação e Mobilização. Ponto importante, vai ser instituída aí a Rede Nacional de Articulação, Gestão, Formação e Mobilização, chamada RENALFA, no âmbito do compromisso, com o objetivo. Qual é o objetivo do RENALFA? Garantir a gestão das ações pactuadas no compromisso. Integrarão o RENALFA no território estadual articuladores da gestão e formação do território estadual e distrital, indicados pelas respectivas secretarias de educação, articuladores de gestão, formação e mobilização das redes municipais indicadas pela representação do UNDIME de cada estado, no âmbito das unidades descentralizadas de gestão educacional dos sistemas estaduais de ensino, quando houver. E nós temos aqui as alíneas A e B, que vão falar sobre os articuladores de gestão e de formação do território regional, indicados pelas respectivas secretarias estaduais de educação. Você tem aí no âmbito do território municipal
articuladores municipais de gestão e informação, indicados pelas respectivas secretarias municipais de educação. O ato do MEC disponibilizará as atribuições, a composição e o funcionamento do RENALFA. E você vai ter a coordenação da RENALFA, que será exercida pela Secretaria de Educação Básica do MEC. Ok? As secretarias estaduais e municipais que aderirem ao compromisso deverão elaborar e consolidar políticas de alfabetização a partir das orientações pelo MEC, que serão baseadas no compromisso, né? O compromisso vai ser o balizador. Falando de formação de profissionais e a melhoria das práticas pedagógicas e de gestão escolar. E aí, qual é a competência do MEC nesse assunto? Elaborar diretrizes e orientações para que possa ser aí direcionadas a formação e também toda a questão técnica metodológica, ofertar assistência técnica e financeira, esse é o MEC. Também o MEC vai se preocupar com a estruturação e implementação de ações focadas na melhoria das práticas pedagógicas e de gestão escolar. Então você tem as práticas pedagógicas e gestão escolar sendo estruturadas e implementadas ou reestruturadas. E quem serão os beneficiados, os destinatários? Você terá aí gestores educacionais e professores que atuam na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. E aí você tem aí a legislação que vai amparar essa competência, vai amparar aí essa formação, ok? Lá no parágrafo único, você tem aí no ato do ministro da Educação, instituirá e disciplinará a prestação de assistência técnica e financeira referida no caput, ou seja, é o ministro da Educação que irá implementar todas as questões aí que nós acabamos de fazer a leitura. Falando a respeito da melhoria e qualificação e da infraestrutura física e pedagógica, lembra que eu falei para vocês da importância de se ter uma infraestrutura que seja apta para o trabalho, para o desenvolvimento do trabalho, para que seja ali voltada para o desenvolvimento do trabalho? E nós temos aí a questão da diferença entre os municípios e as escolas do município e as escolas do estado. Então nós temos aqui a preocupação de se melhorar e também a preocupação da qualificação da infraestrutura física e pedagógica. E aí nós temos, e aí também você tem uma fragilidade justamente nesse aspecto pedagógico também em relação, comparando os municípios com os estados. E aí compete ao MEC ampliar a melhoria de expansão da infraestrutura física e pedagógica das escolas, tendo como objetivo a contribuição da melhoria da qualidade do processo de alfabetização. Muito importante esse aspecto. O artigo 28 vai falar a respeito. O artigo 28 vai falar a respeito da melhoria e expansão da infraestrutura física que deve complementar as unidades escolares participantes do compromisso. Então, o compromisso vai levar à oportunidade de se melhorar, de se expandir a infraestrutura física da instituição. Então, o compromisso é muito importante porque ele cobra a respeito disso. E a realização, por meio de projetos de manutenção e reforma, a ampliação no âmbito do plano de ação de ações articuladas e do programa Dinheiro Direto na Escola, ok? 2 pontos aí que são muito importantes. Falando ainda dessa questão da melhoria da infraestrutura pedagógica das escolas, será realizada por meio de disponibilização de materiais didáticos suplementares destinados a atender os objetivos do compromisso, né, que é o compromisso com a alfabetização, observando a pluralidade de métodos pedagógicos. Não será prestigiado nenhum método particular, nenhum método apenas, mas deve-se levar em consideração a pluralidade
dos métodos pedagógicos de alfabetização. Será disponibilizado recursos pedagógicos, equipamentos e materiais e qualquer outros insumos utilizados pelas redes de ensino para a implementação dos programas de alfabetização. Então, será disponibilizado vários materiais para que a alfabetização aconteça. Também será desenvolvido aí, feita a instalação de espaços de incentivo à prática de leitura apropriados à sua faixa etária, ao contexto sociocultural, ao gênero e ao pertencimento étnico-racial dos estudantes. Práticas de leitura que sejam sociais, práticas de leitura que façam sentido e práticas de leitura que extrapolem, que possam partir da sua realidade, mas que extrapolem para que essa criança possa adquirir um arcabouço teórico, para que ela possa adquirir ali um campo semântico diferenciado. Falando a respeito de um dos pontos mais importantes do compromisso, que são os sistemas de avaliação. Esses sistemas serão para o monitoramento do compromisso e serão utilizadas informações dos seguintes instrumentos de avaliação. Você terá ali a avaliação periódica de leitura, que será realizada e liderada pelas redes municipais e estaduais com o apoio do MEC, e a avaliação periódica da língua portuguesa e matemática, realizada pelas escolas e coordenada pelas redes municipais e estaduais de ensino, com também o apoio do MEC. A avaliação estadual anual de língua portuguesa e matemática, realizada pelas redes integradas aos sistemas estaduais de avaliação, e o SAEB, que é realizado pelo INEP. O SAEB já é de praxe, ele vai entrar dentro desse contexto do compromisso. O resultado das avaliações previstas devem se destinar ao monitoramento do processo de alfabetização dos estudantes e ao aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. 2 pontos aí importantes, 2 pontos que serão atacados no momento em que você tem os resultados da avaliação para que aconteça a melhoria. Tanto o monitoramento desse processo, como também o aperfeiçoamento do processo. O processo de alfabetização e do processo de ensino e aprendizagem. Quando a gente fala dos resultados das avaliações anuais, nós temos aí o oferecimento de subsídio para a evolução contínua de políticas de alfabetização, gestão de escolas das redes de ensino e práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. Você tem aí a contínua evolução dessas práticas, a contínua evolução desse sistema. E esse trabalho tem como foco a melhoria dos resultados educacionais e a redução das desigualdades de aprendizagem observada entre os estudantes, sistemas de ensino e etc. Os resultados do SAEB, de que trata o inciso 4º do caput, serão considerados no diagnóstico das desigualdades e de qualidade na educação básica nacional. Trabalho que já é feito aí, será implementado no âmbito do compromisso. E aí, juntos, os sistemas estaduais e de avaliação educacional básica devem oferecer subsídios para o monitoramento e aprimoramento de políticas educacionais para a alfabetização. Quem são os colaboradores? O MEC e os entes federativos, estados, municípios e Distrito Federal. Aí nós temos o INEP, também muito importante, que vai trabalhar em articulação com os estados e compete ao INEP estabelecer diretrizes de orientações para que o SAEB e os sistemas estaduais de avaliação estejam organizados de forma complementar no processo de avaliação da qualidade da avaliação, ele não seja algo estanque, não seja algo distante do processo de avaliação municipal, estadual, que já vem sendo feito, mas que seja um complemento a esse processo para que possa contribuir tanto na qualidade da alfabetização como também na qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Os estados que fizerem a adesão ao compromisso e que não terem condições de dispor da avaliação de forma prevista, instituirão um instrumento no âmbito do sistema
de avaliação. Compete o MEC, com apoio do INEP, a definição do nível em que o estudante será considerado alfabetizado para fins de avaliação e monitoramento da educação básica. Muito importante. Muitas vezes nós temos aí uma visão dos níveis que devem ser considerados dessa definição. Quem vai fazer o balizador desses níveis será o próprio MEC. Muito importante porque você dá uma base nacional. Vamos falar do reconhecimento e compartilhamento de boas práticas, onde o MEC e as secretarias estaduais e municipais de educação estabelecerão estratégias para que possam fazer o seguinte: atuar, reconhecer, premiar e disseminar práticas pedagógicas e de gestão exitosas no campo da garantia do direito à alfabetização, desenvolvidas por professores de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, equipes gestoras das escolas de educação infantil e de anos iniciais do ensino fundamental e secretarias municipais e estaduais de educação ou órgão equivalente, ok? Então, esses aí participarão desse incentivo, desse reconhecimento, desse compartilhamento de boas práticas, ok? Partindo aí já para as disposições finais. Nós temos as disposições finais que muita gente deixa para trás, mas eu não vou deixar porque é muito importante, porque ele vai finalizar essa ideia de como se dará o compromisso, onde ele vai falar aqui no artigo 35, a assistência financeira da União vai ocorrer por conta de dotações consignadas em lei orçamentária anual ao MEC e às suas entidades vinculadas, e aí vai ser observada a disponibilidade de limites estabelecidos na legislação orçamentária e financeira, que ele está falando de como se dará, como que o compromisso vai arrumar recursos e como que esses recursos eles serão ali promovidos, né? O que eles vão promover e como que eles irão ser trabalhados. Então, precisa se observar a disponibilidade desse limite, né, a disponibilidade dessa verba, lembrando dos limites aí da legislação orçamentária e financeira, e também lembrar que é por meio de lei orçamentária anual vinculada ao MEC e às suas entidades que será feita a assistência financeira, ok? E a União será a promotora disso. Aí nós vamos falar do ato do ministro da Educação, que vai estabelecer estratégias e prazos para a implementação de ações complementares que vão garantir o direito à alfabetização das populações específicas, observadas as modalidades previstas na LDB. Então, não só a educação básica regular, mas a educação básica e as suas modalidades, ok? Então você tem aí, aqui quando coloca populações específicas, pense nas modalidades. Aí quem é que são, pessoal? Você tem aí o EJA, Educação Especial, Educação Bilíngue de Surdos, Educação do Campo, Escolar Indígena e Escolar Quilombola. O seu parágrafo único vai trazer o seguinte: sem prejuízo a outras ações que mostrem necessárias para a garantia do direito à alfabetização das populações específicas, as ações a que se refere o caput contemplarão a assistência técnica da União para a formação de profissionais da educação para essa população, disponibilização de material didático e a realização de avaliações educacionais, assim como já é feito ali para os primeiros anos do ensino fundamental, ok? Então, trazendo aí as questões. Antes da gente trazer as questões, eu quero falar um pouquinho com vocês aqui. Nós temos essa parte prática. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos implementar aqui, trazer para vocês duas questões que vão ilustrar questões aí, que são recentes, que vão ilustrar como que pode ser cobrada esse compromisso, ok? Esse decreto. Então, pode colocar na tela aí, por favor. Nós temos o seguinte. Pessoal. Olha só. Deixa eu trocar aqui. Aqui é o seguinte.
De acordo com o artigo 3º do decreto 11.556 de 2023, são princípios do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Como eu falei para vocês, pessoal, é muito importante frisar que eu sabia que os princípios seriam cobrados, então você tem que observar ali a questão dos princípios, decretos, princípios, objetivos e diretrizes. Princípios, objetivos e diretrizes. Ali tem como tirar muita coisa, ok? E para ser cobrada. E também a questão do tempo, qual é o tempo, lembre-se lá, em quanto tempo a criança deve ser alfabetizada, lembre-se da BNCC. E aqui é justamente o ponto. O ponto é que nós vamos trabalhar os princípios e preste atenção, porque é muito importante você olhar para que você não erre, ok? Pode vir comigo, pode colocar aí na tela para mim, por favor. Então vamos lá. Promoção da equidade educacional, considerados aspectos regionais, socioeconômicos, étnico-raciais e de gênero. Já falou aqui que é o artigo 3º, esse está correto, de acordo com o inciso 4º. Então, posso marcar aqui. Respeito à liberdade, à promoção da tolerância, o reconhecimento e a valorização da diversidade. Pode marcar correto também. Inciso 6º. Ok? Maravilha. Então, posso marcar aqui. Valorização dos profissionais da educação infantil, dos anos iniciais e do ensino fundamental. É muito importante frisar o seguinte, pessoal. Quando a gente fala da valorização da educação infantil, é muito importante frisar o seguinte. Ah, professor, mas está falando de alfabetização. E o senhor já falou que não se alfabetiza na educação infantil. Aqui a gente precisa entender o seguinte. Os professores de educação infantil são muito importantes no processo de ensino e aprendizagem e no processo da alfabetização. Eu já falei, ambiente alfabetizador. A criança é o primeiro momento em que a criança vai entrar em contato com esse ambiente letrado. O letramento é muito forte na educação infantil, por isso é levado em consideração e está no documento. Esse ponto aqui pode te confundir, mas o documento traz o profissional da educação junto com o profissional dos anos iniciais, ok? Muito importante a gente frisar. Pode colocar aí na tela para mim, por favor. Então nós temos aqui o 3º também correto, minha gente. E aí, de acordo com o inciso 9º, pode marcar 1, 2 e 3. Nós temos aí, então, gabarito, letra E. Pode marcar aí. Gabarito, letra E. Próxima questão vai dizer o seguinte. Olha só, o que essa questão vai trazer para a gente aí. De acordo com o artigo 4º, que já traz o artigo do decreto, não constitui diretriz. Olha só, nós falamos aqui, ó. A primeira questão tratou de quê, gente? Tratou de princípio. A outra tratou de quê? De diretriz, olha só. Tratou de diretriz. Então você precisa estudar esses pontos aí, junto com os objetivos, para a implementação do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. Aqui nós vamos trabalhar aquela que não constitui diretriz, ok? Não constitui diretriz. Então pode vir comigo. Reconhecimento do protagonismo dos municípios na oferta da educação infantil e da primeira etapa do ensino fundamental e dos processos de alfabetização. Pode marcar aí correto, não é essa questão que estamos trabalhando. Nós queremos a incorreta. Nós temos a 2 que diz o seguinte. Assistência técnica e financeira da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Pode marcar correto. Inciso 3º. Reconhecimento da dependência. Na verdade, não é dependência, é autonomia. Autonomia dos entes federados ao Ministério de Educação na realização das políticas públicas de educação básica. Essa questão aqui, pessoal, é a incorreta, porque aqui nós temos, ao invés de dependência, autonomia, porque é a descrição lá do inciso 1º, ok? Política de formação destinada a professores
técnicos e gestores educacionais. Aqui está correto o inciso 7º. E enfrentamento de desigualdades regionais, socioeconômicas, étnico-raciais e de gênero, também está correto, inciso 5º. Então pode gabaritar aí, gabarito, letra C, é o que estava errado, ok? Então pode voltar aqui para mim, por favor. Nós temos aí o seguinte, pessoal. Nós temos questões que te ajudam a entender o que pode ser cobrado. Então, fique de olho aí nas diretrizes, fique de olho aí nos princípios, nos objetivos, que são pontos aí que poderão ser cobrados na sua prova. Espero ter te ajudado. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.